Bom dia, seja muito bem-vindo ao Devocional Prioridade. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril de 2026. Hoje, feriado, né? Mas estamos aqui firmes e fortes na presença de Deus. Receber mais dessa presença, receber uma mensagem, uma palavra, aonde com certeza vamos tirar aqui muitos ensinamentos do nosso devocional de hoje. Você viu o nosso tema aí, não seja refém da dor. Muitas são as pessoas que se encontram reféns, presas a dores que, aconteceu, situações que trouxe dores, trouxe marcas, trouxe, situações difíceis lá de trás, talvez na infância, na adolescência, na juventude, ou dores de agora, mas que a pessoa se encontra refém. Nós vamos falar de uma pessoa hoje da Bíblia que passou por muitas coisas. Alguns devocionais falamos sobre ele, mas hoje eu trago aqui uma meditação muito forte, que é sobre Jó, né? Todos aí que conhecem a história de Jó, se você não conhece, leia o livro de Jó, porque Jó, ele serve como um grande exemplo para nós nos dias de hoje, né? Jó, ele passou por muitas coisas. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele se encontrou de fato, de verdade, com muitas dores. Mas ele não se deixou se paralisar por causa das dores, por causa das situações, por causa de tudo que foi tirado dele. Lá em Jó 42:10 diz o seguinte: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Olha que interessante. A gente vê nesse versículo que Jó, ele teve um coração tão abençoado, um coração, de perdão de fato e de verdade. Porque Jó, ele passou por tantas situações, por tantos problemas. Jó foi tirado tudo, ele passou por sofrimentos horríveis, que talvez muitos de nós talvez não aguentaria passar pelo que Jó passou. Mas Jó se manteve firme, se manteve ali com um coração, sensível ao Senhor Jesus. Ele passou por muito sofrimento, ele foi julgado pelos amigos próximos, só que ele não se fechou, Você vê que esse versículo que nós lemos, o início do versículo diz: quando Jó orou por seus amigos. Jó, ele orou por aqueles que estavam duvidando dele, por aqueles que estavam xingando, julgando ele. Jó, ele orou por esses amigos. E esse gesto, ele é tão significativo que ele revela a cura que Jó tinha, uma cura interior. Nós, de fato, só perdoamos inteiramente quando nós estamos curados, quando nós, de fato, temos um coração curado. E foi naquele exato momento que o Senhor restaurou a sorte de Jó. Ele deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Jó, ele não ficou preso àquela dor, não. Ele escolheu seguir, mesmo ferido, mesmo carregando ali muitas dores, mas nós precisamos lembrar que a dor, ela é importante para nos alertar de que algo não vai bem, porém ela não pode nos dominar. Olha que interessante. Guarde essa frase no teu coração. A dor é importante para nos alertar de que algo não vai bem, porém ela não pode nos dominar. Nós não podemos ser refém da dor. O Senhor, ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas feridas foram curadas, Lá em Isaías 53:4 diz que nós fomos curados, que ele já levou as nossas dores, o nosso sofrimento. E Deus, ele tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Mas nós precisamos ter um coração como o coração de Jó. Jó orou pelos seus amigos. Ou seja, ali naquele momento nem amigo Jó tinha,
porque Jó se encontrava numa situação onde ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo aquilo que ele tinha. E aqueles que se diziam amigos mais próximos dele estavam ali ao momento, todo momento julgando ele, criticando ele, né? Até a esposa dele, né, sem direção, sem sabedoria, como falamos há dias atrás, fala para Jó, né, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só, Jó, ele é um exemplo de persistência, Jó é um exemplo de um coração curado para nós. E eu pergunto para você, como está o seu coração? Será que o teu coração, a tua mente, se encontra curado, curada, ou se encontra refém das suas dores? E as dores, elas, se nós focar nas dores, se nós deixar a dor nos dominar, nós vamos ter atitudes, vamos agir de uma forma que não vai nos trazer boas consequências, né? Vai trazer aí para nós muitas mais dores. Então nós precisamos parar e refletir. Será que no momento de dor, no momento de sofrimento, quem eu tenho sido? Por mais difícil que seja na prática, eu preciso perdoar, eu preciso ter um coração sensível à voz de Deus. Eu preciso crer, acreditar que Ele está cuidando de tudo. Que mesmo que hoje você esteja enfrentando as piores dores da sua vida, lembre-se, coloca-se sempre na presença de Deus e guarde o teu coração, guarde os seus pensamentos e ore até por aqueles que querem te fazer o mal. Ah, pastora, mas é muito difícil você saber que a pessoa não quer o seu bem, a pessoa torce muitas das vezes para tudo dar errado na sua vida e eu ainda orar por essa pessoa? Sim, é o que o Senhor está nos ensinando hoje. Mesmo que humanamente pareça contraditório, mas para Deus, a obediência de Jó em orar pelos amigos dele, mesmo ele estando ali sem nada, ele perdeu exatamente tudo, absolutamente tudo, mas mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Jó continuou firme, continuou com o coração dele puro, limpo, sabe, sem mágoa, sem ressentimento. E ele não se deixou se levar, se dominar por essas dores. Então nós precisamos entender, sabe, nós precisamos nos inspirar em Jó, que apesar de tantas perdas, não se entregou ao sofrimento. Ei, meu irmão, minha irmã, não se entregue aos seus sofrimentos, não se entregue às suas dores. Não faça isso. Se coloque mais e mais na presença de Deus, perdoe aqueles que precisam do teu perdão e siga em frente. Ontem eu postei um vídeo ali no meu Instagram falando também sobre que nós não podemos dar ouvido às vozes contrárias à fé que existem na nossa volta, né? Nós não podemos olhar com os olhos humanos e agir com o nosso olhar humano. Não, nós precisamos agir com o nosso olhar espiritual, crendo e acreditando que sim, que vale a pena ser uma pessoa como Jó foi, uma pessoa que, sabe, mesmo poderia ali naquela situação que ele se encontrava, até mesmo se revoltar contra Deus, se revoltar contra aqueles que estavam ali criticando, julgando ele devido à situação, se revoltar contra a esposa que, falou um absurdo para ele, mas mesmo assim Jó não focou na dor, Jó olhou para o Senhor. Hoje a nossa palavra-chave é olhar para o Senhor. Escreva aqui nos comentários, olhar para o Senhor, e olhe somente para o Senhor. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dores, não faça isso, porque você vai desobedecer a Deus, e isso não vai te trazer boas consequências, né? Olhe somente para Deus. Vamos nos inspirar em Jó. Leia a história de Jó. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração através da história de Jó. E ele é um grande exemplo para nós seguir aí na nossa caminhada da fé. Glórias a Deus. Vamos orar? Vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma manhã na sua presença. Que mensagem gloriosa, Pai. Quantas são as pessoas que talvez estão me acompanhando neste momento e elas se encontram, Pai, paralisadas
devido às suas dores, devido aos seus sofrimentos, devido a algo que aconteceu, seja no passado, seja no presente, mas que tem paralisado, tem travado essa pessoa. Ah, Pai, repreenda esse mal, Senhor. Tira de dentro de nós tudo que não vem de Ti. Nos limpa, nos purifica, Pai. Que a Tua água santa, limpa, purificadora, toque em nós, Pai. E espiritualmente falando, que venha nos lavar, venha nos tirar de tudo que não vem de Ti. Que nós não venhamos olhar para as nossas dores, para os nossos problemas. Não, Senhor. Que nós venhamos estar olhando somente para o Senhor. Que jamais nós venhamos blasfemar contra o Senhor, que jamais nós venhamos querer questionar algo sobre Ti. Não, Senhor, nos perdoa, Pai. Ah, Deus, nos perdoa, porque muitas das vezes, pelo nosso coração não está 100% curado, acabamos fazendo o que não devia, acabamos desobedecendo a Ti. Nos perdoa, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos ajudar, para que nós venhamos nos manter firmes e fortes e com um coração sensível à Tua voz, ao Teu chamado, e que nós venhamos nos inspirar cada vez mais na história de Jó e que nós venhamos estar firmes para que nós também venhamos receber tudo em dobro, aquilo que talvez um dia perdemos ou tudo aquilo que um dia talvez não tivemos, mas sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Nós entregamos tudo nas Suas mãos. Você que crê, diga obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém? Deixe um obrigado, Jesus, aqui nos comentários. Receba essa mensagem, receba essa oração e seja uma pessoa com um coração curado. Seja uma pessoa que perdoa, seja uma pessoa, sabe, que é grata por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. E não se preocupe, porque até aquilo que você nem esperava receber, você vai receber por obedecer a Deus através dessa mensagem. Deus abençoe a todos vocês. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte deste canal tão abençoado. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe esse devocional e com certeza Deus ele vai te abençoar. Um beijo no seu coração e até amanhã às 6 da manhã no nosso devocional Prioridade.